Olá, boa tarde a todo mundo que está aí com a gente. Estamos dando a nossa abertura, né, do nosso mês da visibilidade, aqui pela Associação de Transgêneros de Sorocaba, e é com muito orgulho que eu estou aqui com essas pessoas maravilhosas, pessoas que eu admiro e amo de paixão, que estamos aqui para fazer uma live no formato de sabatina, falando sobre a saúde mental, né, de pessoas trans durante a pandemia. E aí a gente tem aqui, para ser sabatinada por nós, a psicóloga clínica Yasmin Sumbale Ferraz, que ela é psicóloga clínica, ela é pós-graduanda no IGT do Rio de Janeiro e realiza voluntariamente os atendimentos a jovens e adultos, idosos trans e cis aqui na Associação de Transgêneros de Sorocaba. E aí, para sabatinar a Yasmin, a gente tem a Marcinha Capetini, que é mulher trans e militante das causas trans aqui de Sorocaba. A gente tem também o Caiol Leonardi, que ele é um homem trans, formado em psicanálise e militante das causas trans. Então, aí por ordem alfabética, eu queria já dar o meu boa tarde e pedir para que cada um de vocês se apresentem e deem o seu boa tarde para todo mundo que está acompanhando a nossa live. Marcinha? Eu? Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, sou militante daqui das causas trans também. E estou aqui hoje também para fazer parte dessa sabatina, um pouquinho para ter um pouco mais de conhecimento com vocês também e poder também distribuir um pouquinho do meu conhecimento, um pouco que eu sei, para dividir um pouquinho com todos vocês hoje essa tarde. Obrigada. Arrasou, Marcinha. Caiol? Boa tarde, como já fui apresentado pela Tara, sou o Caiol, aqui de Sorocaba, formado em psicanálise, atuo na militância desde 2015 e hoje estou aqui para bater um papo sobre saúde mental com as pessoas maravilhosas. Yasmin, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Gostaria muito que esse lugar fosse ocupado por uma pessoa trans, visto que é o mês da visibilidade trans, então eu estou com prazer aqui, mas também com dor no coração da gente ainda não ter um psi ou uma psi trans para ocupar esse espaço. Então, vamos celebrar o mês da visibilidade, estou aqui para a gente bater esse bate-papo, conversar, se conhecer, e vamos que vamos. É isso aí, gente. E também lembrando para as pessoas que quiserem participar e mandarem perguntas, pode mandar pelo chat, tá? Que aí, dentro do possível, a gente vai encaminhando para a Yasmin aqui em forma de sabatina. Então, não foi tanto em ordem alfabética, né? Porque a Marcinha vinha antes do cara, a louca. Então, mas tudo bem, isso acontece. Tá louca, deixa as nossas professoras saber disso, né, Marcinha? Então, eu já queria já começar. Era por isso que eu fiquei quieta, daí você falou, vai, Marcinha, eu falei, tudo bem, não é? Então tá. Normal, Marcinha, normal, tranquilo. Então, eu já queria que vocês começassem com uma pergunta para a nossa sabatinada da nossa tarde, Yasmin. E aí, Caiol? Pode começar por mim? Vou pela ordem agora. Yasmin, a gente sabe que diversos fatores influenciam hoje, né, nos tempos modernos, no aumento de casos de depressão, transtorno de ansiedade, né, num conjunto de todos, né. Mas falando da população trans, você sente que isso tem aumentado, né, o transtorno de ansiedade, a depressão dentro da clínica, desde que iniciou a pandemia? Legal a sua pergunta, Caiol. A pandemia ela trouxe muitos agravamentos à saúde e, de forma geral, é muito ruim, né, essa questão do isolamento para a saúde mental. Então, é importante o autoconhecimento, se conhecer para tentar manter um equilíbrio. E também pensando que não foi todo mundo que teve esse direito, esse acesso ao isolamento, no sentido de que tem pessoas que estão indo trabalhar na rua, tem pessoas que não estão tendo oportunidade de fazer um trabalho recluso,
protegido, protegida. Então, em relação à saúde mental da população trans, existem sim alguns fatores de proteção e alguns fatores que acabam ajudando no agravamento, no sentido de quem já tinha transtornos acaba piorando e quem não tinha pode acabar desenvolvendo. Vai depender das condições de cada pessoa dentro dessas experiências que essa pessoa vive. Uhum. Eu respondi você quer que eu aprofunde? Vamos lá. Não, é que tenho mais perguntas aqui, meio que relacionadas a isso, e aí a gente vai levando. E aí, Marcinha? Então, Yasmin, enquanto você falar sobre representatividade, sobre não ter uma cis trans, um homem trans ou uma mulher trans, pode ter certeza que está muito bem representada por você. Saiba disso. Exato. E falando sobre sobre esse isolamento que a gente teve, é que nem a gente estava conversando antes. Eu tive assim, como eu posso te dizer? Eu senti um pouco esse isolamento em fato de trabalho, porque eu perdi bastante trabalho, entendeu? Agora, em matéria de o meu psicológico, eu não sei, porque eu estou rumo a uma cirurgia. Então, já tem 1 ano que eu estou passando com psicólogo, com tudo. Então, eu acho que através disso, eu queria saber de você, se foi por causa disso que eu estou passando com o psicólogo, tudo, eles vêm, sabe, me estruturando com medicação, porque eu sou ansiosa, tudo. Eu não pude sentir muito essa pandemia. Eu queria saber um pouco de você, se foi por causa disso, porque, assim, eu sei que a pandemia está ali, mas eu não estou sentindo tanto essa pandemia, assim. Tá. Bom, é algo interessante de ser perguntado, porque eu não sei bem quais são as características do seu dia a dia. Você me disse que perdeu trabalho, né, que teve essa dificuldade em relação ao trabalho. Você acabou dizendo que não está sentindo tanto impacto em relação à sua saúde mental. Então, talvez você esteja... Pode falar. Então, em matéria de trabalhos extras que eu tinha, porque o meu fixo continua, entendeu? Eu continuo trabalhando normalmente, entendeu? A minha vida, o que foi afetado foi o meu curso que eu faço, que a gente começou online, daí a gente voltou agora, entendeu? Presencial, mas assim, já tá dando complicação, porque assim, uma semana fulano pegou Covid, outra semana tal pegou Covid, então tá atrapalhando nisso, sobre os meus estágios que eu ia começar a fazer agora, tá atrapalhando tudo isso, entendeu? Eu senti nessa parte. Em matéria de tipo mental, o meu psicológico, eu não sei, porque também eu tô à base de calmante, né? Porque eu tô, que nem eu disse para você, eu tô me preparando para uma cirurgia. Eu sou muito, muito ansiosa, então eu queria saber de você, se foi por causa disso que eu não senti tanto assim. É difícil avaliar em relação a como a sua medicação está sendo tomada, quais são os impactos no seu corpo e dentro desse funcionamento, como você se relaciona com tudo isso. Eu acho legal que você é uma pessoa que não está negando a pandemia, né? Teve muita gente que negou a pandemia, tipo, não, pandemia não existe, pandemia é coisa do governo, é golpe, enfim, diversas respostas em relação a isso, que é um dos mecanismos de defesa mais primitivos, que é a negação. Então, quer dizer que você está enfrentando, aparentemente você está enfrentando e se adaptando. Sim, eu estou se adaptando. Parece positivo já, por si só, que você já está enfrentando, se adaptando e enxergando essa relação com o seu corpo, com a sua medicação, com as dificuldades do estágio, do trabalho. Então, mas eu creio também, se eu não tivesse nessa medicação, eu creio que eu estaria sentindo muito mais do que está acontecendo, entendeu? Porque, assim, eu sou muito, a Dara já me conhece, eu sou muito ansiosa, sabe? São muitas coisas, então, para mim, eu acho que essa medicação está me segurando um pouco, porque se não fosse essa medicação, eu acho que eu já tinha pirado. Ela está fazendo a função dela, né, em relação à medicação ansiolítica que parece que você toma, mas essa questão de psicologia e psiquiatria, porque às vezes as pessoas acabam confundindo um pouquinho. Então, a psicologia
ela não vai olhar para a medicação em si no sentido de conseguir passar uma receita, medicar ou tratar a doença, né? Seja o transtorno que for, dentro dessa vertente da psiquiatria, que é uma área da medicina. Então, o que a psicologia vê é o desdobramento disso no seu eu, assim, como é que afeta a sua relação com o seu corpo, como é que está seu sono, como é que tudo isso se desdobra com essa medicação. Então, algo que teria que ser aprofundado nesse sentido da relação com você mesma, com a sua psicóloga, para essa compreensão. E também eu também tenho que agradecer também minha psicóloga, porque também se não fosse ela também, através dela, com o direcionamento dela, entendeu? Eu estou seguindo minha vida, entendeu? Com as conversas, sabe? Com tudo, não é só a medicação. Eu venho com acompanhamento, entendeu? Eu esqueci de falar que tem um acompanhamento que é mais fundamental, que não só a medicação, né? Sim, uma mulher empoderada, né? Cuidando da saúde de forma integral. Legal, muito bom. Obrigada. Tá mudo, Sara. Não tá saindo, Tária? Oi, gente, tudo bem? Então, que temos algumas pessoas aqui que estão participando conosco, e aí eu queria mandar um beijo para a Elisha, que está aqui participando com a gente, para o Dário, que é psicólogo, e também para a Cherry, que fala que é muito importante ter pessoas que ver pessoas, né, com representatividade, e isso é muito importante para nós, né? Nos reconhecer também. Então, agora eu queria passar para a pergunta do. Olha, eu fiquei com o nome do Dário. Passar a pergunta aqui para o Caiol também. E pedir para que as pessoas, quando não estiverem fazendo perguntas, aí deixar o seu microfone desativado para não dar microfonia, tá? Bom, mandar um beijo também para as pessoas que estão participando aí pelo Facebook. E, Yasmin, queria perguntar para você uma questão sobre medicamentos, né? Eu mesmo passei pela experiência com a minha psicanalista de ter uma crise muito forte de ansiedade pela falta dos medicamentos nessa pandemia, né? Dos fornecedores, né? Tá chegando na farmácia e até mesmo de agendamento. Como eu faço tratamento pelo convênio, eu tenho esse privilégio, eu sei que é um privilégio, mas mesmo assim tem demorado bastante para conseguir estar passando com o médico e depois conseguir os hormônios. Você tem sentido esse impacto na clínica, dos seus pacientes, das suas pacientes, estarem relatando a falta desses medicamentos, enquanto isso tem um impacto, né, no nosso dia a dia, por conta o homem trans, né, tem a questão da ovulação, que mexe com, né, com o humor, as mulheres trans também. Como está sendo isso para você? Para você, no caso, na clínica, né? Sim. Tá, em relação ao acesso à saúde integral, né, da população trans, a gente sabe que aqui em Sorocaba ainda tem muitos desafios para que efetivamente as pessoas consigam ser integradas nesse sistema de saúde. Então, às vezes as pessoas chegam para um atendimento e o que aconteceu é que durante a pandemia, algumas coisas pararam de funcionar. Então, no CAPES, por exemplo, não está tendo encontros grupais, mas enquanto os encontros grupais são importantes para o desenvolvimento das pessoas, para elas trazerem as suas questões, né? Então, eu vejo que as UBSs, os CAPs, eles vão se organizando a partir dos recursos que têm para dar conta de algumas demandas, mas para a população trans ainda falta essa ferramenta no sentido da saúde realmente, efetivamente contemplar os direitos e as dificuldades dos enfrentamentos da população trans. Então, tem pacientes, por exemplo, que tiveram dificuldades em fazer exames simples em UBS porque não estava funcionando, não estava conseguindo agendar, né? Tiveram alguns enfrentamentos em relação a isso. E também, às vezes, falta medicação no CAPES ou não contaram direito, já aconteceu de ter um desequilíbrio bioquímico, né, do cérebro, por falta de medicação que não foi a correta dada para a pessoa.
Então, com a interrupção da medicação, houve uma crise. Mas é sempre importante lembrar dos direitos, né? Quais são os direitos que se tem ao buscar um serviço de saúde? Isso é muito importante. De ter o nome social validado, de não passar por não aceitar nenhum tipo de preconceito e discriminação, porque tudo isso é direito. De ter a sua consulta agendada e ir tentando fazer com que esses direitos valham na prática. E é difícil. E a harmonização aqui em Sorocaba ainda falha, porque a gente não tem, Tara bem sabe, né, das lutas da ATS em relação ao ambulatório que contemple a harmonização. A gente ainda não tem. E só um agrego na minha pergunta. Além dos hormônios, né, que já falta para a população trans aqui em Sorocaba, teve que ter um aumento de outros medicamentos também para essa população, não em geral, né, mas em sua grande maioria teve que passar a começar a tomar ansiolíticos, antidepressivos, por conta desse desespero, né, pelo menos eu passei e acredito que outras pessoas também tenham passado por isso. É aterrorizante você chegar, você depender daquilo em todo lugar que você vai não ter. Tá. Vai depender, em relação a cada pessoa, qual é o ambiente que ela tem, né? Se está favorável, se não está favorável, se está comprometendo a saúde mental. Então, a rejeição familiar é algo que pesa muito para pessoas trans que estão LGBTQI, na verdade, né, que estão tendo que estar com a sua família e não são aceitos dentro do ambiente familiar. Quando não tem uma estrutura, fica muito mais difícil, né, o enfrentamento diário. Estigma social e bullying dentro do ensino, do aprendizado, das plataformas aí de educação que estão sendo achadas, que estão sendo servidas com a pandemia, também pode ser um fator de agravamento de saúde mental. Intimidação, preconceito, dependência financeira, que também acontece muito com pessoas trans que às vezes não conseguem ainda financeiramente serem autônomas, né, e não conseguem ter a sua renda, ainda dependem, e acabam passando por esse entravamento dentro das relações. Então, essas condições de sobrevivência, desses enfrentamentos, elas podem sim agravar. São uma das que podem agravar os quadros e que podem ou gerar os transtornos ou agravar os transtornos e a pessoa precisar, sim, de medicação para lidar com tudo isso. Bom, aqui a gente tem uma pergunta, Yasmin, da Elisha, que ela pergunta: qual a sua orientação para quem tem crises emocionais e que não fazem uso de medicamentos? Por exemplo, existem exercícios para controle da respiração e tal, mas ela diz que com ela esses exercícios não funcionam. Então, Elisha, que legal que você está assistindo a live, adoro você, e vamos lá. Tem Mindfulness, não sei se você já praticou, mas é um exercício também de respiração, de meditação, que tem comprovação científica que funciona, né? Então, é muito difícil, Elisha, te falar uma fórmula pronta, no sentido de, faz isso, aquilo. Não tem. Vai de acordo com cada pessoa, com características individuais, né? Pessoas não são receitas de bolo, por assim dizer, mas existem algumas estratégias integradas que podem ajudar. O que é importante dentro disso, para além de passar as estratégias e falar faz isso, faz aquilo, é você entendendo o limite e não deixar que vire uma crise que de repente você perca esse limite e exploda, por assim dizer, né? Dentro desse autoconhecimento, dentro esse autossuporte, você vai se entendendo para ver até onde você aguenta e efetivamente não cair numa crise que efetivamente vai precisar da medicação por um prazo médio ou longo para lidar com essa dificuldade, porque a tensão muito aumentada, o estresse muito aumentados, eles vão mesmo desencarrilhando vários problemas, assim, de saúde, né? A gente vê, tipo,
você está nervosa, preocupada, aí você não come da mesma forma que comia, não dorme da mesma forma que dormia, e assim por diante. Isso, a longo prazo, pode fazer mal. Então, psicoterapia é legal para ajudar nesse autoconhecimento, nessa compreensão. E dentro da psicoterapia tem algumas estratégias, mindfulness, formas de aliviar a tensão, exercício físico, atividade física é importante. Alimentação também, para quem tem muita ansiedade, precisa evitar alimentos cafeinados, né, bebidas cafeinadas, comidas muito gordurosas, coisas que podem ajudar a potencializar a ansiedade. Então, é sempre nessa linha de se perceber, sabe, de se entender e buscar estratégias para enfrentar as dificuldades. E já falando aqui da outra participação da Elisha, que ela fala que a saúde mental de pessoas trans é um tema importantíssimo, porque a nossa saúde, a nossa saúde psicoemocional é muito depreciada, né, pela sociedade, e ela foi muito potencializada pela pandemia, aonde nós deveríamos estar isoladas, mas a hashtag Fica em Casa não se estendeu a nós. E já emendando com isso, eu queria te fazer uma pergunta, visto que a gente sabe, né, todas as estatísticas de expectativa de vida de uma pessoa trans de 35 anos, a gente sabe tudo que orbita sobre as nossas vivências, sobre as nossas experiências na sociedade, e também do nosso enfrentamento nesse sistema, que eu insisto em dizer que não nos quer ali. Então, eu queria que você me falasse sobre o quão desafiador é manter nós trans, nos mantermos sã, com a nossa saúde mental sã, com todos esses com todas essas coisas que nos atravessam diariamente, como, por exemplo, a gente enfrentar a luz do dia, a gente ir atrás de trabalho, a gente enfrentar a nossa permanência dentro da educação, dentro do sistema de saúde, dentro do mercado formal de trabalho, e eu não estou falando do acesso, mas eu estou falando da nossa permanência. Essa pergunta é muito válida, porque quando a gente pensa em educação, trabalho, saúde, são aparelhos sociais que realmente são excludentes, né? A lógica, ela é excludente das transidentidades que conseguem estar. Então, uma pessoa trans consegue fazer uma faculdade, o que ela precisou, ou ele precisou, passar para estar ali. Não é o mesmo lugar de uma pessoa cis, né? A vulnerabilidade é maior, os enfrentamentos são maiores. E dentro disso, já é algo excludente, porque sem educação, se a pessoa teve a evasão escolar, né, saiu da escola, acaba que ela já tem menos acesso a empregos que efetivamente garantam uma qualidade de vida maior para essa pessoa, que ela consiga ganhar mais. Ela vai estar no mercado de trabalho informal, ou ele no mercado de trabalho informal. Então, é muito triste que a gente ainda continue assim. E quando há o mercado de trabalho formal, como você apontou, Tara, a permanência, né? Não adianta só contratar e não integrar. Então, o que a gente faz para manter essas pessoas acolhidas ali, dentro das suas funções? O que a gente faz para enxergar essas pessoas, já que é o mês da visibilidade trans, né? O que a gente faz com o que a gente tem? Então, são perguntas que se desdobram em muitas esferas, porque o mercado formal de trabalho não está pronto para receber pessoas trans, né? As pessoas trans são marginalizadas na sociedade. Então, se você tem uma empresa que efetivamente acolhe pessoas trans, que integra, então integre de verdade, né? Não é só dar a vaga e não lidar com as dificuldades que essa pessoa vai enfrentar.
porque essa pessoa já enfrentou a mesma coisa na escola, às vezes, de piadinhas, de discriminação, de violências. Então, o empresário que faz isso, que integra, e que tem essa porta aberta, que tem essa sensibilidade de trazer as pessoas para o mercado de trabalho formal, então, vai precisar de um esforço para lidar com a equipe, porque os preconceitos estão aí. Mesma coisa escola, faculdade, qual é a responsabilidade da educação na permanência das crianças, dos adolescentes e adultos trans, né? Tem responsabilidade. E a gente acaba não responsabilizando ou deixando para lá, até porque tem uma relação de poder nessas esferas. A pessoa, às vezes, tem medo de perder o emprego em denunciar uma violência que ela está passando no mercado de trabalho, o medo do professor que vai dar a nota, que fez a piadinha, que não respeita o nome social, enfim, é triste. Então, acolher isso é importante. Dizer que isso existe e lutar a favor da dignidade humana, a favor do direito da população trans, das transidentidades, é importante. Eu queria fazer uma perguntinha, Tara. Me desculpa ter saído assim rapidinho, porque eu tomo um remédio e eu preciso ir no toalete toda hora. Eu não consigo segurar durante o dia. Eu faço xixi toda hora. Então, deixa eu perguntar uma coisinha para você, Yasmin. Então, você fala, tipo assim, não só por causa da pandemia em si agora, entendeu? A gente tá falando sobre a pandemia, porque nós estamos na pandemia ainda. Mas, assim, já é difícil para o povo trans, para as pessoas trans, antes da pandemia, já era difícil, entendeu? Agora, com a pandemia, as mulheres trans em si, que dependem de trabalhar no meio da rua fazendo prostituição, como que vai ficar o psicológico de uma pessoa trans que necessita de ir para a rua todo dia, atrás do seu pão do dia a dia, tem dia que você pode, tem dia que você não pode, sabe? Já era complicado uma pessoa trans estar no meio da rua, sem essa pandemia, com essa pandemia agora, então é pior, entendeu? Porque, assim, as pessoas vão marginalizar ela muito mais, entendeu? Vão agredir ela muito mais, com palavras, porque, assim, agora, se já xingavam elas, imagine agora o que estão fazendo com elas. Como vai ficar o psicológico de uma pessoa assim? Não é fácil, Marcinha, porque já começa com risco, né? Se a pessoa está na rua, a pessoa está exposta. Então, se a mulher está lá fazendo o programa, o risco dela se contaminar é muito maior, tanto pelo contato com os clientes, quanto por estar lá, né? Sempre nessa dialética com as pessoas. Então, tem que cuidar muito da saúde mental, da saúde integral, na verdade, e tentar fazer o máximo para se proteger. Porque tem pessoas que não estão tendo essa possibilidade de sobreviver, né? Bioética, o biopoder. Então, logo quando começou a pandemia, a gente viu que foram escolhendo quem pode ficar em casa. Já começou assim. Quem não pode ficar em casa já estava fora, já estava marginalizado ou marginalizada. Para ganhar o pão de cada dia, né? Para trazer o alimento para casa, precisa trabalhar, então precisa se proteger dentro de tudo isso, de todas essas violências que atravessam dentro da prostituição, né, que são muitas, para além do Covid, que é mais um fator de risco. Queria completar um pouquinho essa pergunta, posso? Um pouquinho? Então, eu queria saber de você, porque assim, como o Caiol tinha falado, e são poucas pessoas que são privilegiadas mesmo, que tem um plano de saúde. Realmente, o plano de saúde está demorando um pouco mais do que o normal. Às vezes você marca um médico, 2 meses, 1 mês, num plano de saúde. E como que está a situação das pessoas em si, entendeu? Principalmente das pessoas trans, LGBTQIA+, nessa pandemia, em matéria de atendimento?
Aquilo que eu tinha comentado, mas sim, não é fácil, não está fácil. Por conta do Covid, está super cheio, né? Os atendimentos, eles estão muito voltados para a pandemia, para a recuperação dos casos que evoluíram do Covid, etc. E tem poucos recursos, parece que cada vez menos recursos tem nas UBSs, ou falta muito profissional. Então, está super lotado, por assim dizer. Então, é necessário ter essa programação, não deixa para marcar o médico quando já está morrendo, sabe? Olha, e tenta fazer a prevenção de doenças, olha para a sua saúde, vê se está agravando, se estiver agravando, vai no posto, vai procurar ajuda no hospital, vai, mas o que acontece é que a gente depende da esfera pública e ela está sobrecarregada nesse momento da pandemia. Ainda mais a questão da harmonização que não tem aqui, né, acaba trazendo maiores agravos ainda à saúde, porque daí vai influenciando em outras coisas dentro do corpo, do funcionamento do corpo, e às vezes as pessoas precisam de atendimento, como eu te falei, do exame que precisava para investigar tal doença, e não marcaram porque pandemia, porque não tinha possibilidade de marcar, assim, um raio-x, ou eu não lembro que exame que era, mas nesse sentido de negar. Aí entra a defesa do direito, né? Do direito de ter esse acesso. Tá, se eu não posso fazer aqui esse exame, então eu preciso fazer ele em outro lugar, me direciona, mas eu preciso desse resultado, dessa luta mesmo, dessa briga, para que o direito à saúde seja contemplado. Bom, antes de irmos para outra pergunta, né, do Caiol, eu queria também, já aproveitando esse gancho que a gente está, de falar um pouquinho também da família, né, de pessoas trans, porque quando a gente fala de saúde mental e saúde psicoemocional, a gente sabe que a família também, ela também é um dos motivos para que isso potencialize, né? A gente vai falar de famílias que não te respeitam, famílias que usam ainda de formas bem carinhosas para não respeitar o teu nome social, para até impedir que você retifique o nome, né, dizendo que foi esse nome que a sua família te deu com muito carinho, tal, e você vai retificar, ou então, eu sempre te chamei assim, e é difícil para mim mudar agora. E aí também tem um outro lado, que principalmente as mulheres trans com qual eu tenho convivência, elas têm muito um apego com a mãe, né, dessa construção social, que a mãe está acima de tudo, que a mãe é isso, que tudo que a mãe fizer para você é perdoável porque é a mãe. E também eu acho que falta um pouquinho dessa desmistificação, né, que família é quem a gente escolhe, quem nos respeita e quem está sempre com a gente, né? Então, eu acredito que falta um pouquinho desse fortalecimento também para as pessoas trans. Sim. É muito difícil quando a família não aceita e quando ela viola o direito da pessoa de ser quem a pessoa é, né? Seja na expressão de gênero, seja na questão da identificação do documento, da retificação do documento, porque tudo isso envolve o eu, então é direito da pessoa validar a sua identidade. E, para além disso, ainda tem práticas muito violentas no sentido de, essa pessoa está possuída, eu vou levar na igreja X, porque tem um espírito aí, ou tem uma entidade aí que, imagina, não tem nada a ver com questões trans, isso enfim, vão dando esses desdobramentos, que também são violações de direito em relação à identidade da pessoa. Então, nesse sentido, quando o suporte familiar é pouco ou inexistente, é a escolha da pessoa, e a pessoa precisa estar forte para fazer as suas escolhas.
né? Dela saber o que quer para ela, se ela quer ficar, ela ou ele quer ficar passando por essas violências e aceitando tudo, ou se não. Isso entra também em várias outras possibilidades. Por exemplo, mulheres trans ou cis que sofrem violência doméstica. Tem mulher também que sofre, né, violência psicológica, violência física e continua naquele ambiente violento com o agressor e não consegue afirmar esse eu, fortalecer esse eu para lutar em relação a essa condição. E também tem aquelas questões que eu trouxe que vão dificultar um pouco essa relação, porque quando a pessoa ela tem condições de sair dessa família, se ela não tem ela ou ele, né, não tem uma dependência financeira ou emocional, é mais fácil, mas às vezes não é fácil. Então, tem que olhar para essa saúde mental para saber escolher o que é bom e o que não é, o que quer, o que não quer, quais são os limites que vai impor, para não acabar se desvestindo totalmente de si e para acabar não sofrendo, né, psicologicamente, desenvolvendo patologias, e é triste, é lamentável quando isso acontece. E tem bastante, né, a gente sabe que tem muito disso. Bom, então agora vamos para o Caiol, para a próxima pergunta. Eu vou pegar um gancho aqui também, falando sobre família. Num contexto geral, a gente sabe que a maioria, né, das famílias parte de um princípio de família disfuncional, né, onde há suas faltas, né, e ali naquele ciclo familiar cada um vai crescer com suas demandas e seus pontos de escape, né. E eu estava conversando outro dia com uma pessoa trans e essa pessoa veio conversar comigo num desespero, né, do quanto está sendo difícil e desafiador conviver com a família dela desde que iniciou a pandemia. Como essa pessoa mencionou para mim, antes tinha os meios, né? Eu não parava em casa, eu arranjava as coisas para fazer, mas eu resolvi ficar em casa, né, pelos riscos e tudo mais, seguir as ordens que da OMS foi passado, mas está muito difícil lidar com a minha família, né? Eles fazem janta e falam para eu ir jantar, e eles só jantam depois que eu já jantei, para não se sentarem à mesa comigo. E fora que, além disso, né, também há a dependência financeira desses familiares. E aí, quando ele precisa de dinheiro para comprar um hormônio, alguma coisa, a família fala, eu não vou continuar bancando seus luxos, você precisa arranjar um emprego. Justamente no momento que está tendo muito mais desempregos, né, principalmente para a população trans. E essa pessoa está tendo... Seu áudio está falhando, Caiol, a gente não ouviu. Falhou tudo? Falhou tudo? Tá ouvindo? Não voltou seu áudio. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Não? Espera aí, não. Tem como me ouvir agora falando da época? Está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Tá baixo? Não consegue? Seu áudio sumiu. Meu áudio? Bom, então, o pessoal está falando que dá para ouvir você, então pode continuar. Agora vocês ouvem ou não? Ouve? Voltou? Tá. Não deu para ouvir nada do que eu falei, da minha pergunta? Deu para ouvir, mas repete, porque daí a gente já perdeu o fio da meada, é melhor você tranquilo. estruturar de novo, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, voltando a falar sobre família, né? Essa pessoa trans que veio conversar comigo mencionou do quanto está sendo desafiador conviver com o seu ciclo familiar, né? Um ciclo familiar que é comum de se ver em várias famílias, que é um ciclo familiar doente, disfuncional, né? E essas pessoas têm que ter seus meios de escape para estarem conseguindo conviver naquele ciclo familiar. E ele está tendo dependência financeira dessa família, porque perdeu o emprego, né? Está tendo que precisar pedir dinheiro para passar na terapia,
passar com ginecologista, passar com endócrino, e tudo isso está gerando um gasto e a família fala que não vai continuar bancando os luxos, né? Ele disse que essa fala veio da própria mãe, e como a Tara comentou, né, a mãe é tudo na vida de uma pessoa, né? A mãe é nosso primeiro objeto de amor, é Deus aos olhos do bebê, né? E está sendo muito frustrante para ele lidar com tudo isso, com essa rejeição da família, não vendo que não é um luxo, né? É uma necessidade, é saúde mental, é saúde física. E ele está tendo crise de pânico, né? Desde que começou a conviver diretamente com a sua família. Tem acontecido bastante desse tipo de caso no seu consultório, Yasmin? Como que você enxerga uma via de melhora de saúde mental para esse paciente? Problemas relacionados à família que envolvem pessoas trans tem bastante, porque é difícil ter uma família estruturada que aceite efetivamente e lide, né, com as demandas que vêm da transidentidade. Mas o que acontece é família é importante porque é um suporte social, né? Mas acredito que vai assim, das condições de cada pessoa e de cada família. Por exemplo, é algo que a família está aberta a enfrentar, porque tem a terapia familiar que pode lidar com essa demanda e ver o que está disfuncional dentro dessa família e ir trabalhando com essa atividade familiar, por exemplo, da aceitação dessa pessoa, dessas pessoas estarem abertas a lidar efetivamente, ou a pessoa passa por transfobia mesmo, e todo mundo é transfóbico mesmo, e não quer saber, né? Então, vai depender desse suporte social, porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas se adaptam. A família não foi legal nutricionalmente, porque a família era para ser o lugar mais legal, né? Que a pessoa pode se desenvolver, que tem o suporte da mãe, que tem o suporte de terceiros, né, para esse desenvolvimento, para esse acolhimento, mas não é sempre que é assim, esse é o ideal. Então, lidar com essa família real é importante. Se o suporte familiar não existe, ou é muito pouco, também é a escolha da pessoa continuar ou não em relação a como desdobrar isso no dia a dia, né, de estabelecer uma meta ou criar conexões para além da família de origem. São possibilidades dentro dessa saúde mental, porque não adianta nada ficar com a mãe biológica endeusada, por assim dizer, e não ter esse seio, né, já trazendo algumas teorias da psicanálise, mas não ter essa nutrição, não ter esse abraço, não ter um afeto, não ter nada que ajude no desenvolvimento dessa pessoa. Então, tudo isso vai depender de como a pessoa resolve lidar com isso. Cada caso é um caso. Às vezes é uma dificuldade mesmo da família entender e tem aí suas resistências e vai passando por isso, vai entendendo, vai se informando, vê uma série, vê alguma coisa e começa a abrir as possibilidades, né? Fica menos cristalizado o preconceito, começa a abrir e aceitar, mas às vezes não. Às vezes isso nunca acontece e talvez nunca aconteça. Então, a pessoa também precisa se entender dentro desse ambiente e estabelecer os limites para si e para os outros, para que mantenha o mínimo da saúde mental, né, para se viver e consiga superar essa dificuldade. Talvez desmistificar bastante coisas, né? O conceito de família boa, de mãe boa, né? De pai herói, desmistificar bastante esse lado, né? Toda essa cultura que a gente traz, né? E essa expectativa que a gente carrega e a gente se frustra, né? Porque não é como esperávamos, não é aquilo que a gente sonhava em estar vendo ou ouvir. Exatamente. Nós temos muitas caixinhas para enquadrar pessoas, né? Caixinhas demais. Mãe Exato. é isso, pai é isso, mulher é isso, homem é aquilo, mas e na prática, como é que é? Viva a diversidade, né? E vamos sambando no meio de tudo isso. Bom, que vamos então agora para Marcinha. E aí, Marcinha?
Márcia? Travada aqui. Normal, Marcinha, acontece. E aí? Então, eu estava vendo que o Caiol estava falando, né? Matéria de... Eu estava vendo que o Caiol estava perguntando para Yasmin, Yasmin respondendo para ele. Essa matéria de família, porque matéria de família eu não entendo. Faz muito tempo que eu vivo só, sem família, então eu acho que deve ser mais um obstáculo para uma pessoa trans, né? Que hoje em dia, por mais que a mente está um pouco mais aberta para a família, para as pessoas, mas ainda continua aquele preconceito, né? Aquela coisa, eu aceito, até no partir do momento que você não está convivendo no dia a dia, né? Que nem ele estava falando, né? Antes da pandemia ele saía, ia fazer as coisas dele, hoje em dia está convivendo muito mais, entendeu? E é complicado, porque deve ser uma transição que já está afetando a cabeça dele, né? Que deve estar mexendo com ele deve estar se descobrindo, e justo nessa parte que é a pior, né, do momento da gente, que a gente precisa de alguém que, no entanto, que parece que a sociedade voa em cima da gente, parece que não tem ninguém do nosso lado. Então é meio complicado. Eu não sei nem o que falar sobre isso. E acho também que nisso eu acredito que a associação ela tem feito, né, um papel muito legal e muito necessário também, que é o nosso suporte psicológico, com os nossos psicólogos, com os nossos parceiros, né? E até que é muito importante também, porque até como até eu estava conversando com a Elisha esses tempos atrás, esse trabalho que a Associação de Transgêneros tem feito precisava ter sido feito muito antes, né, o nosso suporte psicológico, porque a gente precisa, sim, se empoderar e se fortalecer, até mesmo para a gente conseguir enfrentar tudo isso, né? Porque, como eu falei no início, se manter sã não é uma tarefa fácil. E também eu queria que a Yasmin também falasse um pouco sobre as estatísticas de suicídio das pessoas trans, né? Que é uma coisa que é uma coisa que choca muito a gente quando a gente vê que uma ou um de nós comete suicídio. É como se a gente morresse também, né? Como se isso atingisse a gente, né? Porque você vê que é uma de nós ou um de nós que não teve o suporte necessário para que não chegasse a esse ponto, né, Yasmin? Sim, em relação às estatísticas de suicídio de pessoas trans, aumentou parece 34% do ano passado para esse ano. Então, segundo a ANCRA, né? Então, tudo aquilo que a gente já falou sobre fatores de dificuldade e de proteção entram na saúde mental, né? Então, assim, se você está passando por dificuldades emocionais, se você tem habilidades ou com poucas habilidades para conseguir lidar com as dificuldades, procura um atendimento psicológico, porque é uma pessoa que vai te ajudar com o olhar de fora, olhar para você, sem julgamentos, sem te categorizar em algum lugar, só entendendo quem é você, na relação com você e com outra pessoa. Então, quando o sofrimento é tão grande, a pessoa não enxerga possibilidades, pensa, né? Uma pessoa que nem o Caiol descreveu, um homem trans, que está passando por esse processo de violência dentro da família, não consegue nem fazer uma refeição junto com a família porque o excluem, não deve ter nenhum tipo de comunicação, né, dentro desse ambiente familiar, depende financeiramente. Então, parece que às vezes as pessoas vão arrastando isso, porque não tem outras possibilidades por enquanto, não consegue sair disso, e a possibilidade dele não ver nenhum desdobramento, vamos dizer assim, nenhuma melhora e começar a ficar depressivo, né, de desenvolver ou piorar se ele já tem depressão, são grandes. E dentro disso, às vezes acontece suicídio de
acabar com a vida, porque acredita que não tem mais nada para ele, né? Não tem mais nenhuma possibilidade de desenvolvimento, que está tudo ruim, péssimo e nunca vai sair disso. Então, é importante olhar e cuidar da saúde mental, não virar estatística, porque vamos pensar que a sociedade ela se organiza para que as pessoas trans não tenham qualidade de vida mesmo, no sentido de ir excluindo, marginalizando. A sociedade não integra efetivamente. Fazer o movimento contrário de olhar para a sua saúde, de cuidar de você, independente das suas dificuldades, de alguma forma romper com essa estatística, né, social desse país racista, desse país transfóbico, desse país misógino, que quer mesmo que dane-se tudo, né, por assim dizer. Não todo mundo, sempre tem exceção, mas no sentido da expectativa de vida trans ainda ser tão baixa, né, de não ter uma expectativa alta de vida, isso já diz respeito à violência. Então, nesse sentido de tentar fortalecer-se e da prevenção ao suicídio, é de fundamental importância buscar ajuda. Você quer acrescentar alguma coisa? Travou aqui. Enquanto a Tara comentava, né, e eu estava recordando lá do momento em que a gente falou sobre as mulheres trans que trabalham nas ruas, né, estão muito mais vulneráveis, né, ao vírus e tudo mais. Eu trabalho numa rede onde a maioria, se não 99,9% das pessoas são cis, né, e a impressão que essas pessoas têm, né, das mulheres trans estarem na rua é que elas estão a passeio, que elas estão à diversão, que elas estão na algazarra, né, que elas estão quebrando a quarentena, e não que é algo necessário para se manter, pagar suas contas. E essa pergunta é para Yasmin, mas eu acho que a Tara também consegue acrescentar. Como que está sendo para as mulheres trans emocionalmente lidar com isso de uma forma não enlouquecer, né? Não ir para as drogas como um escape, né? Não cometer suicídio. Como que está sendo lidar com isso? Se vocês puderem falar um pouquinho. Pode falar primeiro, Tara. Segundo o que a gente escuta, né? Muitas meninas também elas têm que, além do risco de estar na rua em época de pandemia, né, por necessidade, ela ainda tem que contar com o fato de que se ela estiver de máscara de proteção, ela não é escolhida pelo cliente. Então, além dela ter que se arriscar, se arrisca duplamente, né? E esse cliente que não quer usar máscara de proteção é o mesmo cliente que não quer usar preservativo. Então, e o pior, eles pagam a mais, né, para que essas pessoas não se protejam e, consequentemente, essas pessoas dentro dessa relação não se protejam. Então, eu acredito que seja um potencializador aí de muita dificuldade. Mas, assim, e por isso também eu vejo que seja necessário que seja feito um acolhimento, né, para que essa pessoa se empodere a ponto de dizer, você não quer se proteger? Eu quero. Então, é lógico que na prática, quando você está precisando, né, de um dinheiro para comprar o que comer, nem sempre a teoria ela é a melhor maneira. Às vezes a gente se arrisca sim para ter o que comer, porque como eu sempre gosto de desmistificar, estar na prostituição não é garantia de ter o seu sustento garantido. Mas e a culpa, né, que fica depois de ter que se dispor a uma situação dessa, e depois você fica, eu não devia ter ido, eu não devia ter feito, é minha saúde, e ao mesmo tempo você fala, mas eu preciso pagar minhas contas, eu preciso me alimentar. Complicado.
Desculpa cortar vocês, né? Perdão. Não, imagina. Assina embaixo, né? Eu acho que é muito importante você saber o limite. Então, se a pessoa quer e você escolhe, mesmo correndo o risco, né? Mesmo na pandemia, a gente sabe que não pode aglomerar, por exemplo. Mas se você escolher aglomerar, você escolhe assumir um risco. Então, lidar com isso de forma mais saudável e harmoniosa possível. E a gente tem algumas possibilidades dentro disso, né, da saúde, que são de prevenção também a ISTs, né? Que é o PrEP-SU, você me lembra, Sara? Eu não lembro dos nomes certinhos, mas a gente fez prevenção, a gente fez uma campanha com a ATS, né, com as enfermeiras da ATS, e tem essas duas, da ATS não, da rede, e tem essas duas possibilidades para quem se expôs, logo em seguida tem 3 dias para tomar, né, e tem os remédios, as medicações, seja no caso de um sexo consentido ou não, que acontece também, lembrando que as mulheres que estão na prostituição, às vezes também passam por situações de estupro, né, porque, vamos supor, se teve um embate aí com esse cliente, com essa pessoa que não queria usar máscara, ela disse não, e ele mesmo assim fez, e enfim, criou uma situação e fez. E sem camisinha, a mesma coisa sem camisinha. Então, tem algumas questões em relação à prevenção de doenças nesse sentido. E sempre essa questão da escolha, né, de se apropriar da escolha. Tá, hoje eu vou correr o risco, mas é um risco que eu vou assumir, eu me responsabilizo, eu assumo esse risco. Eu vou lidar com isso de que forma? Nessa tentativa de trazer uma consciência para esse eu, que tem a capacidade de escolher dentro das condições que está. Sim, Yasmin. E outra coisa, quando a gente fala de PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, que é quando a pessoa vai até o SAMI, CTA, faz os testes, e aí, se ela ainda não for soropositiva, ela consegue tomar medicamentos que vão dificultar que numa relação sem proteção, ela não se infecte. E depois também, esse caso, ela tenha, dentro desse acompanhamento, ela tem alguma relação sem o uso, né, de preservativos, aí ela vai tomar também essa outra profilaxia, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. E isso, quem quiser saber um pouco mais, pode ir até o SAMI, CTA, que lá as enfermeiras, elas estão lá para dar todas as informações e o acolhimento, né, para que essas pessoas que desejem fazer esse acompanhamento, né. Gente, e nós estamos já indo para as nossas considerações finais, né, 1 hora de sabatina aqui. Então, se vocês quiserem fazer a última pergunta para a Yasmin, estão liberados para fazer a pergunta. Eu também queria muito agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, que estão acompanhando a nossa live em formato de sabatina, que é o Draco Scarlett, que é o Maurício Nazário, a Elisha, que é a super parceira da TS, né, que está agora aqui como a nossa... está aqui agora como a nossa contadora da TS, e também tem que agradecer ao Dário, tem que agradecer a Sherry, e também todo mundo que está participando aqui de um tema muito importante para nós. Então, eu já vou passando a bola aí para pro Caiol e para a Marcinha, e depois a Yasmin para ir fazendo a última pergunta, e depois a gente volta para as considerações finais. Então, eu queria perguntar para a Yasmin uma coisa. Qual que é a visão dela, o antes e o pós? Porque, com certeza, ela entrou assim, de gaiato, no meio GLBTQIA+, com certeza ela também teve que ter bastante conhecimento, coisas que ela não conhecia, ela foi se aprofundando, entendeu?
hoje em dia, não praticamente ela sai, entendeu? Qual que é a mentalidade dela com esse trabalho social que ela faz com a TS, aí com a parceria junto com a TS, junto com as meninas, com os meninos trans, com o povo LGBTQIA+. Eu queria saber o que ela tira de tudo isso. Em relação à minha experiência com a TS, é maravilhosa, né? Eu me senti muito honrada de estar aqui, por mais que eu tenha falado que era um lugar que eu gostaria que fosse ocupado por uma pessoa trans, por ser o mês da visibilidade, por ter essa questão da identificação, né, com a saúde mental, no sentido de me sentir um pouco mal de estar aqui por ser uma mulher cis, e querer ver mais pessoas trans empoderadas no sentido acadêmico mesmo e desenvolvendo um trabalho legal, seja onde for. Mas está sendo maravilhosa a experiência, só tenho a agradecer a Tara, a TS, a Augusta, Elisha, está sendo, assim, sensacional. E eu cheguei sem bagagem nenhuma, muito aberta a conhecer, a entender, e fui comendo conhecimento, fui entendendo também, a partir da prática, que não é só teoria, né? Então, sentindo, entendendo, e está sendo sensacional, assim. Então, entrei crua e estou saindo, não está indo ainda, mas estou feliz, assim, estou me fortalecendo dentro da TS, dentro das nossas conexões que eu estou criando, dentro do aprendizado, da vivência, dos atendimentos, das experiências, dos encaminhamentos. Então, é uma rede, sabe? Uma rede de conexões que está sendo muito legal. E também, me desculpa por ter falhado a questão da memória, eu confio mais na memória da Tara, nesse sentido da saúde, do trabalho que a gente desenvolveu, né, que foi muito legal. A gente fez o Dia D da Saúde, que foi maravilhoso, que esse ano não vai ser possível ter, provavelmente, né, Tara? Foi, assim, uma experiência sensacional, né, de ter médicos, médicas, amparando a saúde LGBTQI a mais, trazendo realmente esse acolhimento, esse pertencimento, testes, roda de conversa, foi muito legal. Trabalho também tinha lá. Então, está sendo uma baita de uma experiência, eu sou muito grata, só tenho a agradecer. E eu queria encerrando, mandando um beijo para todo mundo, agradecendo aí a todos que participou, todos vocês, e agradecer a TS, a Tara, por ter me convidado para saber um pouquinho, aprender um pouco a mais com vocês e tentar um pouco, passar um pouco mais da minha experiência que eu tenho. Eu só tenho que agradecer sempre. Certo, gente? Obrigada. Última pergunta aqui. Yasmin, o que você acha dos grupos online de LGBTs, né? Mas grupos trans, né? De pessoas que trocam experiências, né? Acontece isso já em Sorocaba. Tem o GADS, né? Tem alguns meios, né, de encontros, mas agora está acontecendo online. Só que, em alguns momentos, né, o pessoal se reúne sem alguém para estar administrando o grupo, e às vezes não se pode tomar muito conta para que rumo vai essa conversa, né? E esses grupos, você vê eles como benéficos, com ou sem alguém ministrando o grupo, ou você acha que tem que ter alguém sempre vendo o que está acontecendo, monitorando? Essa sua referência dos grupos que acontecem, talvez não seja a minha referência dos grupos que eu tenho como referência. Então, se tratando de grupo, Caiol, de grupos, pode ser que o grupo seja tão legal, que tem uma rede tão legal, afetiva, de conexões, que o grupo, ele saia, assim, que ele mesmo se desenrole sem precisar de nenhuma mediação, sem precisar de nenhuma interferência nesse sentido. Mas tem que ser um grupo bem integrado, conciso, nesse sentido teórico da psicologia, quando a gente fala de grupos.
mas às vezes precisa, então vai depender mesmo do vínculo dessas pessoas, dos objetivos, de tudo que essa palavra grupo, né, do que traz esse sentido, esse fenômeno. Mas o legal é que, às vezes, os grupos são muito importantes como fator protetivo. Então, se as pessoas que não têm o seio familiar como ambiente saudável e precisam disso para se desenvolver dentro da sua dinâmica, dentro das suas experiências do seu dia a dia, talvez o grupo ele integre e faça essa função, criando laços com pessoas e conseguindo ajudar com que as pessoas se desenvolvam nas suas diversas esferas. Então, pode ser legal, pode ser positivo. É uma ideia que a gente até está amadurecendo, né, Tara? Em relação à formação de grupos. Eu perguntei isso para você para ver se a gente concordava, né, junto com essa ideia de grupo, porque a ideia que eu tenho, né, do grupo que eu participei aqui, que por muito tempo fez o meu papel familiar, né, o papel que eu não tinha em casa e encontrava no grupo, né. Tinha alguém que ministrava o grupo, mas muitas vezes, quando eu me sentia ansioso, né, por tal situação e eu não tinha coragem de falar no grupo, alguém percebia e me chamava no privado e falava, calma, vai com calma. Então, nem sempre, tendo alguém para ministrar, não deixava de ser um grupo, de ser uma família, do pessoal estar se cuidando, né? Ali era um espaço de desabafo, onde levava as angústias e você saía um pouco mais aliviado, como se realmente fosse o colo, né, do bebê. E a gente se sentia muito confortável. Esse grupo ainda acontece online e é por isso que eu queria saber se você achava bacana ou não. Mas legal. E eu queria só agradecer também a todo mundo que está online vendo a gente aqui, agradecer a Tara pelo convite maravilhoso. Incrível conhecer a Yasmin, prazer reencontrar a Marcinha, a Tara aqui também. Prazer também, muito obrigada a todos e todas. Gente, muito obrigado por vocês terem topado e estarem aqui, né, dividindo e somando aqui no conhecimento de assuntos tão importantes e tão emergenciais na nossa rotina, que é a nossa saúde mental, que, como eu disse, é desafiador você enfrentar esses bombardeios que a sociedade insiste em nos bombardear diariamente, né, com preconceito, com exclusão e com a nossa depreciação, né? Então, é muito importante a gente falar e eu desejo um fortalecimento aí para cada um e cada uma que está assistindo, em um 2021 de muito progresso, de muita saúde, de muita visibilidade, que é o que a gente busca, né? Visibilidade na saúde, visibilidade na educação, visibilidade no mercado formal de trabalho e invisibilidade no preconceito, tá? Então, eu quero deixar um beijo para todo mundo aí e até no próximo domingo, que vamos ter ainda, nós vamos ter live agora dia 17 e dia 24 e o dia 29, que vai ser o grande finale do dia do mês da visibilidade trans aqui pela Associação de Transgêneros de Sorocaba. Um beijo a todo mundo, sigam as nossas redes sociais, tá? Essa semana a gente vai ter vídeos aqui de depoimento de pessoas trans dizendo o que é visibilidade. E se você ainda não mandou o seu vídeo para nós, mande. Daí você grava um vídeo aí com o seu celular na horizontal, diga o seu nome, de onde você está falando e responda a pergunta. O que é visibilidade para você? Estamos esperando a sua participação. Beijo, gente. Até a próxima.